Oficialmente, agora começando o treinamento. Nós vamos falar agora de um assunto que eu acho que todo mundo, né, quer, né, almeja isso, que é expandir, né, o crescimento do ponto de apoio de vocês. E como que isso acontece? Só um minutinho, Pode ir tranquilo. fechar o microfone. Estou segurando o preço. Tá fechado, né? Só. Isso, aí não tem ruídos, né? Então, como usar o seu ponto de apoio para acelerar o seu plano de carreira? E tudo começa com o crescimento, né? Vocês crescendo, né, diariamente, mensalmente, né, aumentando o faturamento em percentuais todos os meses, automaticamente isso favorece o plano de carreira de vocês como empreendedores da Amaca Paris. Lembra quando nós nos conhecemos, né, há quase 3 anos atrás, que eu sempre citei que vocês são a extensão da Amaca Paris, né, na sua cidade, no seu bairro, na sua região, né? E dessa forma vocês vão fortalecendo a marca, né, a autoridade da marca aí na região de vocês, né, trazendo novos executivos, ajudando-os, né, nas qualificações, porque a rede do multinível ela quer pontos, né? Vocês já devem ouvir isso diariamente, né, constantemente. Eles trabalham com pontuação, né, para poder atingir as suas metas. E eles crescendo na região de vocês, automaticamente vocês também crescem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que o ponto de apoio é a exceção da empresa, né? Na sua região, no seu bairro, né? Levando a autoridade da marca. E esse pensamento, né? Essa missão, né? Esse objetivo precisa ser diário, né? No negócio de vocês, né? Todos os dias tem que estar com esse foco. Eu sei que o nosso mercado ele é muito agitado, né? Mas em julho vai fazer 28 anos, né, que eu estou no multinível, né? Fazendo rede, né, trabalhando corporativo, né, fazendo consultorias, mas vai completar 28 anos. Então, eu já vi muitas coisas acontecerem, né? Então, o nosso mercado, ele se agita mesmo, mas isso é para o nosso crescimento. Então, tudo que acontece, a gente tem que enxergar qual é a oportunidade que eu tenho por trás desse acontecimento, né? Então, tudo que acontece, vocês que são os empreendedores, né, parceiros da Amaca Paris, tem que ver qual que é a oportunidade que eu tenho com esse acontecimento. Qual é a oportunidade que eu tenho para crescer o meu negócio, né, para expandir e para crescer a minha carreira, né, dentro desse mercado como empreendedor, né, como um franqueado, praticamente, né, porque quem tem o ponto de apoio praticamente é um franqueado da Amaca Paris. Então, é muito importante que primeiro tenhamos essa mentalidade, né, esse objetivo, né, o que eu vou fazer para crescer, né, todos os dias, e manter esse foco. Ter a consciência, sim, que o mercado multinível ele é agitado, então, quando nós sabemos disso, nós temos que blindar mais o nosso foco, né, o nosso objetivo diário. Né? Pode estar acontecendo isso, não, eu vou focar aqui no meu faturamento, né? Porque é meu aluguel que eu tenho que pagar, né? Eu tenho que melhorar as estruturas aqui do meu ponto de apoio, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, então tudo isso depende muito de uma mente empreendedora, de uma mente voltada para o sucesso. E a mente de uma pessoa de sucesso, ela tem o foco diário, né? Não desviar as atenções, porque senão a nossa mente fica dividida, né? E a mente de vocês precisam focar ali naquele crescimento, né? No crescimento do faturamento de vocês mensalmente, todos os meses. O ponto de apoio, que é o nome, né, que vocês têm no negócio de vocês, já diz, né? Ponto de apoio para os seus clientes, ponto de apoio para os executivos que compram de vocês. Então, a melhor estratégia, né, para ter uma alavancagem nesse crescimento é ser de verdade um ponto de apoio. E a gente vai falar sobre alguns pontos que eu anotei aqui, né? Eu anotei
né, o treinamento. Então, se vocês puderem, né, anotar, depois esse treinamento vai ficar gravado, como sempre, né, porque quem não pôde estar hoje, né, depois vai assistir na plataforma, e aí vocês podem repetir, né, e assistir quantas vezes vocês quiserem, né, mas eu vou estar colocando, né, os pontos aqui para vocês. Vamos refletir em alguns pontos aqui, né? Em cada região nós temos infinitas oportunidades, né? Infinitas oportunidades. Nós temos aqui, vou dar alguns exemplos, né, de quem eu conheço e já visitei, né, as cidades, né? Seu Enio, né, que eu já fui lá em Porto Alegre, Ricardo Fonseca, que eu já fui lá em Caxias do Sul, né, a Nádia e o Patrick lá em Pindamonhangaba, né, que nós já visitamos, né, o Léo e a Jupildice lá do Rio de Janeiro, né, alguns exemplos aqui. Em cada região dessas que eles moram, né, você tem aqui Caxias do Sul, Rio de Janeiro, né, lá em Porto Alegre, lá eles têm os conhecidos deles, né, que a maioria tem uma rede, né, que são as pessoas que cadastraram, os executivos, né, formando ali as suas equipes, e em seguida tem ali as pessoas ainda que não entraram na empresa, tem os vizinhos da rua, né, todos os pontos de apoio estão localizados em um bairro, então, dá para fazer uma expansão, né, na rua, fazer parcerias com os comércios que estão ali situados perto do ponto de apoio. Assim, o que eu estou dando exemplo, eu estou dando exemplos de oportunidades que podem ser exploradas todos os dias, né? Vocês estão numa região, então tem infinitas oportunidades, né, tanto com os consumidores como com novos executivos. Porque eu sempre vou bater nessa tecla, né, gente? Vocês que são donos de PA, não sejam somente donos de ponto de apoio, mas desenvolvam rede, porque é muito bom ter uma renda passiva, né? A renda passiva é aquela que não depende da sua presença em todo o tempo. O ponto de apoio já depende, né? Você precisa estar ali para atender seus clientes. Mas é muito bom que vocês tenham seus rendimentos com o PA, e agreguem o rendimento também, como diamante, né, como diamante elite, royal, dá para fazer ali, né, dois, né, às vezes IDs lá de diamantes, e vocês podem crescer dessa forma, tanto financeiramente, né, tendo um rendimento a mais dentro da própria Amaca Paris. Então, as oportunidades, elas precisam ser exploradas todos os dias, né, com os próprios clientes que você já tem, com novos executivos que vocês mesmos, como donos de ponto de apoio, podem captar para formar essa rede de vocês, e todos os dias agregando mais pessoas, né, explorando essas oportunidades. Porque a marca, ela vai ser conhecida e vai gerar autoridade com o seu trabalho nessas regiões. Vocês fazendo um bom trabalho, a marca se torna uma marca com autoridade, uma marca valorizada, né? Então, se cada um fizer um pouco ali, né, daqui a pouco, né, a gente já tem a expansão na América Latina, mas daqui a pouco a gente começa a fechar todo o mapa do país, né, com o nosso negócio Amaca Paris, né? E vocês em cada região expandindo, cada um expandindo, né, um pouco ali, a gente consegue fechar o mapa. Vocês já imaginaram isso? Já imaginaram? Comenta aí comigo. Né, a gente fechar o mapa, né? Você pega lá o mapa do estado de São Paulo, você pega lá o mapa do Brasil, né? E vocês conseguem imaginar todas as cidades tendo ponto de apoio, todas as cidades, né, tendo ali uma rede da Amaca Paris, né, todos os estados, né, todos os países da América Latina. É isso que eu quero dizer quando a gente fala que no trabalho de formiguinha, né, explorando todas as oportunidades todos os dias, a longo prazo a gente consegue fechar o mapa. É um objetivo muito bom, né? E quanto mais, né, um percentual ali, né, de número de executivos, de número de pessoas, vocês conseguem atingir, maior também vai ser o percentual de ganho de cada um de vocês. Então, o primeiro ponto,
né, que vocês podem anotar aí. Explorar as oportunidades todos os dias. Todos os dias, né? Eu costumava falar uma coisa para minhas equipes, né, que eu tive, né, nesses 28 anos aí, que todos os dias a gente tem que sair de casa focado numa nova oportunidade. Porque quando você molda sua mente nesse pensamento, antes de sair de casa, sabe, a nossa mente ela se expande de uma forma que quando você sai, os seus olhos, né, a sua mente, ela fica focada ali na oportunidade. Então, você não vai enxergar problema, você não vai enxergar desafio, você não vai enxergar mais nada além da nova oportunidade, né? É assim que funciona. Quem é vendedor, quem tem a mentalidade de vendedor, que vende, né, que sai para a rua, né, que faz negócios, né? A gente tem um exemplo aqui do queijinho mineirinho, né, o Patrick lá, né, que vende maravilhosamente os queijos dele junto com o negócio da Amica Paris. Ele foca também nas oportunidades. Então, quem tem essa mente e sai todos os dias focado nisso, nunca volta de mãos vazias, né? E principalmente nunca volta também com uma mente negativada. Então, esse é o primeiro ponto. Estejam atentos às oportunidades e saiam de casa todos os dias, né, com aquele foco, né? A minha mente está ali alinhada com a oportunidade que eu vou encontrar. Existe uma coisa, só para expandir mais um pouquinho esse tema, que se chama física quântica, frequência quântica. Eu já dei esse treinamento para os treinadores, né? Muitos de vocês já viram, estão aqui, e eu acho que eu até já comentei com vocês também pontos de apoio, né? Quando a gente tem ali um desejo ardente, né, dentro da nossa mente, né, quando a gente foca naquilo, o que acontece? Né? Os ideais do universo, eles se cruzam. Gente, isso não é papo furado, não, de verdade. Isso é ciência. Isso é ciência. Sabe, você sai ali com aquela vontade, não, hoje eu vou ficar atento às oportunidades e eu vou buscar novas oportunidades para o meu negócio. Qual que é o negócio de vocês? Novos executivos, crescimento da rede de clientes que vocês já têm, né? E expansão. Então, quando vocês vão para o ponto de apoio, sai de casa para ir trabalhar, vocês não encontram mais nada nesse dia a não ser novas oportunidades. Porque aquele desejo, sabe, aquela vontade que você tem, ela sai de encontro com as oportunidades que você passa a enxergar, né? Vou dar um exemplo de uma brincadeirinha que nós fazíamos com o nosso filho quando ele era criança, que vai ilustrar, né? Vai fazer uma analogia com esse exemplo que eu estou passando para vocês. Quando a gente viajava muito, né, multilívio, tá na estrada quase todo dia, e ele ia junto, né, pequenininho já ia junto. E aí, para distrair ele na estrada, para ele não ficar chorando, não beber conforto, aí o Sérgio falava para ele assim, vamos fazer um jogo, né, uma brincadeira, né, você tem que achar os carros azuis, né, carro azul. Gente, vou dar um exemplo. Vamos se colocar no lugar do menino agora, para vocês entenderem esse exemplo que eu estou falando para vocês da mente focada. É quando a gente foca no negócio. Vocês estão andando também, né, viajando na estrada. Né? Quem dirige lá, olha para cá, a gente fica focado em cor de carro? Não. Mas se chegar para vocês falarem assim, foca no carro azul. Todos os carros azuis que passarem do lado de vocês, vocês vão prestar atenção e olhar. Quem entendeu isso? E aí o meu filho ficava lá, não, carro azul, e aí, nossa, depois demorou 2 anos, 3 anos, ele não tirava esse negócio da cabeça, né? Durante um bom tempo ele ficou com esse foco de achar os carros na estrada com determinada cor. Mas isso quer dizer o quê? Quando a gente foca no negócio, a gente prepara a nossa mente para buscar, para enxergar aquilo. E na maioria todos os dias está na nossa frente, mas a gente não encontra. Vocês entenderam isso?
Coloca aqui no chat, se vocês conseguiram pegar essa mensagem. Porque, gente, é um grande segredo isso aí. É um grande segredo. Um outro exemplo bobinho para vocês entenderem. Igual a dona de casa que perde o negócio. Ela começa a focar, eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar. Aí daqui a pouco acha. Por quê? Porque você colocou aquilo como objetivo. Então, o ponto é sair de casa, né, com a mente focada em encontrar, né, em sair de encontro, né, igual namorado que vai encontrar namorada, sair de encontro com essa nova oportunidade. Porque o seu subconsciente, ele capta tudo, ele sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Só que o nosso consciente é como se fosse um radar mesmo. Só que o nosso consciente, às vezes, as nossas emoções, ela acaba atrapalhando, né? Então, quando você sai ali com foco bem racional mesmo, vocês encontram novas oportunidades. Essas novas oportunidades, o que que é? Agora vamos um pouquinho mais para a parte prática. Novos parceiros. Quem que tem um ponto de apoio que tem que na rua tem outro comércio? Quase todo mundo. Já fez parceria com esse novo comércio? Vocês já foram lá, por exemplo, levar alguns panfletos da Ambaca Paris, né, demonstrar alguns perfumes, né, fazer uma parceria com esse comerciante? Vocês já fizeram isso? Experimenta fazer, sabe? Faz lá uns panfletos, né, coloca lá, né, no balcão desses comerciantes, né, apresenta um benefício para ele. Olha, uma loja de roupa, por exemplo, né, se vocês indicarem aí, né, tantos vendedores, né, tantas pessoas interessadas no nosso produto, né, eu te dou uma cesta de produto, né, eu posso te cadastrar e fazer uma rede abaixo de vocês, né, tem muitas ideias que vocês podem executar, né, ali com comerciantes do lado, né, parceiros do outro, né, seus vizinhos, né, colocar algo ali na frente do seu ponto de apoio para poder chamar atenção, né? Então, são várias ideias que vocês até já sabem, né? É só executar. Então, nós precisamos, com isso, gerar oportunidades, né? Gerar autoridade com a marca, com isso, porque quanto mais pessoas usando, né, usufruindo da oportunidade da Ambaca, né, vendendo, tendo mais clientes, quanto mais casas, né, tiverem o nosso produto, né, em cada lar ali, a gente vai gerando autoridade da marca. E aí, nesse processo, vai ficando mais fácil encontrar essas oportunidades. Vai ficando mais fácil, não, mais simples, porque aí vocês, além de encontro às oportunidades, as pessoas já começam a procurar vocês, né? Agora, por exemplo, se tiver alguém, eu vou colocar um ponto aqui de reflexão, porque hoje eu quero que seja mais assim, até um bate-papo nosso, né? Se alguém da cidade de vocês que vocês não conhecem, de um outro bairro, né, de 3 ruas para baixo do seu ponto de apoio, quiserem Amaca Paris, né, viu alguma coisa na internet, ou um amigo comentou no trabalho, nossa, eu fiquei com vontade de consumir esse produto, ele vai te achar? Esse ponto é um ponto de reflexão. Ele vai te achar? Ele sabe que você existe naquele bairro? Né? Esse é um ponto aí que vocês precisam se colocar no lugar do nosso consumidor, porque o bom empreendedor, ele entende a cabeça do nosso consumidor, né? E no caso de vocês, os nossos executivos. Os executivos da Amaca Paris que estão na sua cidade conhecem vocês? Eles já sabem que vocês existem? Conhecem o endereço? Aí vamos corrigir agora esse ponto. Não, Angélica, não conhece. Se tiver alguém lá de 3 ruas para baixo da minha casa, não vai saber que eu existo. Vocês precisam fazer uma ação de marketing.
uma ação de marketing, tanto no orgânico que a gente fala, né, pode ser com panfletagem, distribuir, né, panfletos nos comércios, né, perto ali do seu bairro, porque se você coloca ali pontos nos comércios, aí aquelas pessoas que vão naquele comércio já vão ter acesso ao seu endereço e ao seu ponto de apoio, né? Como também vocês podem usar as redes sociais. E as redes sociais hoje têm um mecanismo que vocês patrocinando alguns posts, eles vão selecionar pessoas da sua região. É um investimento que não é alto, mas vocês podem fazer isso no digital também. E aí, dessa forma, as pessoas vão saber que você existe. Aí vai começar a aparecer pessoas no seu ponto de apoio que vocês nem conheciam. Então, tem várias alternativas ali, né? Depois a gente pode até explanar isso no particular, né? Depois fala, não, eu quero expandir, né? Fala com a gente pode aprimorar outras ideias. Se vocês precisarem de material, de marketing, a gente soluciona para vocês, a gente consegue na AMA, que a gente prepara esses materiais para vocês. Depois vocês podem imprimir, né? Vocês podem colocar na frente do seu ponto de apoio, pode fazer mala direta, né? Hoje nós temos malas diretas virtuais também, né? Então, tem várias alternativas, mas vocês precisam gerar autoridade do ponto de apoio de vocês também na sua cidade. Ou seja, a cidade inteira mesmo, o bairro, tem que saber que vocês existem, porque eles querendo nossos produtos, eles sabem onde achar, né? Para ajudá-los nesse ponto em relação aos executivos, né, a gente da empresa, a gente está vendo lá alternativas e ações para entrar em contato com os executivos da região para falar que vocês existem. Então, a gente vai fazer essa comunicação também para estar auxiliando, né, do lado de cá, para esses executivos encontrarem vocês. Mas vocês fazendo esse trabalho paralelo, aí as oportunidades elas também se fecham e se encontram. Outro item, né? A gente falou agora aqui de oportunidades, que é muito importante, que é o acompanhamento dos seus executivos e acompanhamento também dos clientes que vocês têm. Porque eu sei que muitos de vocês têm clientes finais, não tem? Gente, comentem aí, vocês estão muito quietinhos hoje. Porque vocês comentando, a gente vai gerando mais ideias, né? A gente vai aprimorando mais ideias aqui. Então, o acompanhamento com seus executivos gera recorrência, né? Gera não, garante a recorrência da venda desses produtos para os executivos e vai ampliando mais ainda, né, o crescimento desse faturamento. Porque um executivo bem acompanhado pelo seu ponto de apoio, ele traz mais executivos. Ele vai focar nas suas qualificações dentro do seu ponto de apoio, né? Ele vai levar mais pessoas para o seu ponto de apoio, ele vai levar mais clientes, né? Então, é muito importante que vocês foquem muito no acompanhamento. Coloca lá na agenda de vocês, né, na agenda semanal, no planner, né, diariamente, ali o horário que vocês vão fazer acompanhamento com seus executivos. Né? Eu sei que muitos de vocês, vou dar exemplos aqui, não sei quem que vai se encaixar nele, mas tem PAs que tem ali 500 clientes, né? Tem 1.000 clientes, tem 100 clientes, né? Faz uma lista de transmissão e vocês mandam pelo WhatsApp mesmo. Deixa eu só responder aqui o José. O José, ele perguntou se ele sugeriu, né? Tá. Seria muito bacana se a AMACA pudesse disponibilizar as listas, né, da região de executivos. Então, José, não pode, né? Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode disponibilizar essas listas de contato. O que a gente pode fazer, né, entre em contato com a sua analista para a gente fazer um disparo, né, de mensagens para aqueles executivos da sua região,
Tá, isso dá para fazer. Isso. Aí, esses executivos entrando, está bem dentro do tema aqui de acompanhamento, entrando em contato com vocês, né, para pegar os produtos, fazer suas pontuações, vocês vão fazendo esse banco de dados, tá? Vocês vão se organizando, né, nas listas dos clientes que vocês têm, né? Abre lá uma planilha do Excel, sabe? Vai organizando isso, porque aí com isso vocês conseguem fazer um acompanhamento bem profissional, né? Um acompanhamento ali, né, que cuida dos seus executivos, né, promovendo, né? Aí tem a alternativa da lista de transmissão, tem e-mail, né? Vocês podem lá seguir, né, todos os executivos também nas redes sociais, pedir para eles seguirem vocês, aí vocês também colocarem posts, né, anunciando as campanhas. A comunicação nesse acompanhamento é um ponto-chave, né? Porque aí vocês informam as campanhas, vocês informam as novidades, né? Se vocês forem fazer alguma promoção dentro dos pontos de apoio, vocês trabalham forte essa comunicação. Então, tudo começa também pela organização da lista de executivos que vocês têm como clientes do PA. E aí, linka com isso e começa a fazer o acompanhamento. Nesse acompanhamento, vocês vão conseguir subir muito a pontuação de cada executivo. Porque tem executivo que às vezes nem sabe que existe o perfume tal. Tem executivo que nem sabe que tem uma linha capilar. Vocês sabiam disso? Tem, é verdade. Porque a gente sabe que tem muitos executivos que estão desconectados por aí da sua liderança também. Porque nós temos milhares de vendedores, milhares de executivos na Âmaca, e a gente não vê todas as pessoas nos eventos, obviamente. Só que elas estão lá, todos os meses elas compram produto. Só que como tem essa desconexão da comunicação, vocês têm mais possibilidade, né, de levantar essas listas, fazer esse acompanhamento, trazer esses executivos junto com vocês nos pontos de apoio, né, fazer um trabalho macro, né, em cima disso e aumentar ali as possibilidades de crescimento de cada executivo. Então, você pega ali um executivo, para dar uma ideia, que só faz uma pontuação de 150 pontos, vamos colocar como exemplo. Ele não sabe que tem linha capilar, não sabe que tem nutracêutica, ele não sabe que ele pode trazer mais uma pessoa ali para poder começar a sua equipe, não sabe que ele pode fazer ser um sênior, né, ganhar um pouco de PL, ele não sabe disso. Só que aí você orientando, você motivando, né, fazendo esse acompanhamento, ele vai descobrir novas oportunidades dentro do negócio através do seu ponto de apoio, né? Então, vocês estão entendendo? Então, são detalhes ali que vocês já sabem, né? Mas é sempre muito importante a gente reforçar, porque muita gente não faz. Mas se fizer, vai fazer muita diferença, né? Vocês podem triplicar, multiplicar o faturamento de vocês mensalmente, apenas trabalhando, né, cuidadosamente nesses pontos, né, do acompanhamento, né, expandindo também novas oportunidades. Então, mapeia, né, os seus executivos, né, que vocês têm, faz uma lista organizada no Excel do computador, né? Quem gosta do caderninho, eu sou do caderninho, viu, gente? Mas quem prefere, faz o caderninho, mas tem que ter o seu banco de dados ali para os clientes, para vocês fazerem esse acompanhamento, né? O acompanhamento, ele faz fortuna, né? Isso quem ensina, né? A gente aprendeu isso com o Jim Rohn, né? O Ah, Jim com Rohn, muitos com Mike monstros do Hughes, mas multinível. assim, não são monstros do multinível, mas quem tem grandes negócios bilionários no planeta inteiro, eles fazem acompanhamento com seus clientes. Isso tem um Eles, objetivo também, né? Tem um porquê, porque sim, é muito mais caro você fazer um cliente novo do que você cuidar do que você já tem, né? Então, o sim. acompanhamento, na verdade, é exatamente isso, cuidar dos clientes que você tem. O acompanhamento ele garante a recorrência numa crescente, porque cada cliente satisfeito ele traz mais um, traz mais dois, traz mais três. E aí, você, juntando com o seu trabalho diário de captação de mais pessoas, aí o percentual de crescimento ele fica formidável, né?
Aí vamos colocar agora os pontos práticos, né, para essa rede que está dentro do tema do acompanhamento. Trabalhar sempre e promover as ativações nos primeiros dias do mês, né? Você já sabe que a gente trabalha muito nessa tecla, né? A empresa faz as campanhas, a gente foca muito isso com os executivos, com os treinadores, né, com os líderes. Por que isso? Porque isso é tão bom, tanto para a rede, para os executivos, porque eles começam o mês numa crescente de crescimento, que isso favorece ao longo do mês e fortalece o fechamento que eles precisam ter no final do mês. Como para vocês, porque vocês já abrem o mês com faturamento lá dentro do seu ponto de apoio. Então, fortalecer essa ideia, né? Porque aí a gente fortalece do lado de cá e vocês fortalecem forte dentro dos pontos de apoio, porque aí isso vai virar uma cultura e vai virar uma rotina, né? Todo começo de mês, os executivos estão indo no ponto de apoio para poder fazer seu VIP Meal, né? Fazer as suas ativações, porque quando eles fazem isso nos primeiros dias do mês, qual é a consequência disso, né, para vocês, donos de PA, e aí vocês mapeiam isso também. A recompra desses executivos que fizeram as ativações nos primeiros dias do mês, ela tem que acontecer depois de 10 dias. Depois de 10 dias tem que começar ali as recompras, né? Então, com o mesmo executivo, vocês vão ter várias compras ao longo do mês, né, trabalhando essa estratégia. Porque o nosso executivo, o nosso vendedor, ele precisa gerar dinheiro, porque a maioria eles vivem só de ama. E vocês incentivando isso, motivando, colocando essa engrenagem, né, para rodar mais rápido, né, esse motor de alavancagem de vendas todos os meses, isso vai acontecer com que eles também faturem mais. Então, os nossos executivos vendendo mais, todo dia vendendo, não pegou a sua ativação, já vendeu nos 10 primeiros dias, depois já volta lá no ponto de apoio, já faz a recompra, depois ele vai lá, recompra de novo no fechamento. Então, isso acelera, né, começa a ter movimentações de compra de um executivo todos, né, praticamente todas as semanas do mês, né? E multiplicando essa mesma ideia para toda a lista de executivos que vocês têm como clientes, aí imagina como que não vai, né, aumentar e crescer esse faturamento do seu ponto de apoio. Outro ponto muito importante aqui, trabalhar e focar todas as vezes que o seu executivo voltar para recomprar produtos do seu ponto de apoio, promover as qualificações, né? Promover, né? Ele chega lá no seu PA, é um executivo que está com 1.500 pontos, né? Nossa, quanto falta para você fechar o sênior? Vão fechar o sênior, sabe? Vocês mesmos nos ajudarem nessa duplicação para a gente fortalecer o multinível, né? Promovendo para eles, incentivando, inspirando para que eles cresçam as suas qualificações. Porque os executivos procurando crescer as suas qualificações, isso é faturamento garantido para vocês. É faturamento garantido para vocês. E começa a aumentar, né? Sempre aumentando ali. Então, aí vocês conseguem fechar o mês em alta, atingindo todas as metas da AMACA e ainda saindo com lucro maior, né, do que vocês até esperavam, né? Colocando meta de uma linha crescente de percentuais todos os meses. Outro ponto muito importante, dentro também do acompanhamento, mas é importante que vocês já saibam, mas a gente vai reforçar. Se atentar às datas comemorativas do ano, né? Nós temos aí que está chegando agora o Dia das Mães, né? Todo mundo quer comprar um presente para a mãe. E nós temos os melhores produtos para presentear a mãe, a avó, esposa, né? Nora também, que é mãe, né? Então, assim, cada pessoa ali dentro do seu ambiente familiar tem muitas mães para poder presentear, né? Incentive também os seus clientes a presentear os professores dos seus filhos, né? As professoras dos filhos que são mães, né? Porque aí vocês vão expandindo oportunidades. Então, explorar muito, né, o mês de maio. E para ter grande sucesso é começar hoje.
porque o pessoal já tem que comprar hoje, né? Já tem que comprar ali para o fechamento, para fazer o seu estoque de produtos, né? Ter tempo hábil ali de divulgação para poder ter uma boa venda no Dia das Mães. Então, já começar esse trabalho, né? Explorar ali. Aí, depois do Dia das Mães, né? Tem outra data comemorativa, e aí vocês vão sempre antecipando, né? Um mês antes dessas datas comemorativas, né? Que geram, né? Uma movimentação muito forte no mercado, para que vocês aumentem também as suas vendas e automaticamente também inspirem os executivos a crescerem nas suas pontuações. Outro ponto muito importante, né? Está dentro do tema acompanhamento, mas vocês já ouviram bastante a gente falar isso também. Fazer uma agenda semanal e mensal de eventos dentro do seu PA. Aí reforçando, nossa, mas eu tenho PA básico. Não tem problema. Faz uma parceria com quem tem um PA que tem um espaço, mesmo que seja pequeno, na sua cidade, e faz esse trabalho junto, né? E sempre colocando aquela regrinha. Não, eu tenho o meu PA básico, eu vou participar lá com a Luísa, né? Eu vou levar os meus executivos para lá, para a reunião, né? Para eles se motivarem, né? Participar do treinamento, mas na hora que eles forem fazer ativações, comprar, é no meu PA, né? E aí faz essa divisão. Então, o negócio fica muito bem organizado. Gente, trabalhar em parceria é tudo, né? Esquece esse negócio de cada um no seu quadrado, não sei o quê, esse daqui é o meu, isso daí é coisa antiga, isso não existe mais. Até grandes empresas, né, fazem parceria com as outras, né, já entenderam, né, que a parceria, ela multiplica, né? O individualismo, ele subtrai, mas a parceria, ela multiplica. Então, quando a gente fala para vocês, faz parceria com os comerciantes, né? Faz parceria com o salão de cabeleireiro, faz parceria com o ponto de apoio, faz parceria com os líderes, né? Na sua região, quem são os diamantes da sua cidade, tem imperial da sua cidade, sabe? Fica ali em constante contato com essas pessoas, né? Vão fazer um evento aqui, vão fazer uma reunião, uma PN, vem aqui um dia, vem ajudar no fechamento, a gente faz um coquetel de fechamento, né? Aí aqui tem várias ideias, né? Que vocês já sabem também, mas a gente vai reforçar. APNs uma vez por semana, reuniões caseiras, reuniões de experimentação de produtos, que vocês podem fazer também uma vez por semana, alinhamento com a equipe, né? Vocês que têm que fazer esse alinhamento com eles, né? Chamar para um café, né? Para uma conversa, ou alinhamento individual também, alguém ali relevante, né? Da equipe de vocês. Evento mensal, né, que é o Infinity Start, que vocês podem fazer dentro dos pontos de apoio de vocês, em parceria com os outros PAs básicos, né, com a galera ali da região, mas essa junção, né, esses encontros fortalece muito a crença do time. Isso é importante para a galera do multinível, porque ficar todo mundo isolado ali no seu cantinho não dá certo. Vou até dar um puxar de orelha. A gente está passando aí por uma fase que eu estou percebendo que o pessoal está muito isolado no seu cantinho. E pode ver que o resultado cai quando a gente faz isso. Mas quando se une, né, quando junta, né? Nossa, eu lembro dos grandes eventos do Infinity, quando a gente começou o sistema, o resultado foi, ó, mais sim, né? Então, entender que negócios precisa do network, né? Precisa de ter a equipe lá junto, né? Aquela sinergia, né? Às vezes um está meio desanimado, vai lá e vê o outro que está animado, aí já equilibra tudo, aí já sai animado também, né? Mantendo sempre aquela energia positiva, porque é o combustível do nosso negócio, é isso. Então, quem não faz, quem tem essa resistência de fazer, começa a fazer, né? Fala com a gente, comigo, com o César aqui, marca o Infinity Start, aí a própria empresa ajuda a promover, né? Até para os executivos locais, e a gente começa a entrar nessa engrenagem de crescimento de novo. Coquetéis de fechamento, que é a outra ideia, aí chega lá no final do mês, organiza o coquetel de fechamento, e sempre um evento vai promovendo o outro dentro do seu PA.
né? Você faz uma PN, já promove a reunião caseira, que vai ser depois no outro dia, já promove alinhamento com a equipe no outro dia, já promove Infinity Stage, depois já promove o coquetel de fechamento, que é ali nos últimos dias do mês. E esses coquetéis de fechamento levanta e aumenta muito a pontuação no último dia. Pode acreditar. Porque tem gente que fica isolada em casa, achando que as coisas vão cair do céu, mas não vai cair do céu. Mas se a gente entra em movimento e busca, né, sair ao encontro das oportunidades, no último dia, né, você reunindo gente, né, juntando os executivos ali, gera muita pontuação. E a gente tem bastante experiência com isso e sabe que realmente dá certo. Aí, outro ponto, né, que eu acabei citando, mas está anotado aqui, eu vou seguir, senão eu acabo me perdendo. Fazer parcerias com os líderes locais. Vocês conhecem todos os líderes da cidade de vocês? Acho que sim, né? Acredito que sim. Mas é ligar mesmo. Faz uma agenda com ele. Fala para ele ir no seu ponto de apoio. Sabe? Levem as pessoas lá. Fala para ele levar o time dele lá no seu ponto de apoio. Sabe? Tira foto, coloca no grupo, manda para a gente coloca lá no grupo dos pontos de apoio mesmo, que aí isso vai motivando os outros também a fazerem o mesmo. Mas gerar essa movimentação, né? Então, trabalhe forte com os líderes locais. O outro ponto, né, que é um ponto tão importante que depois vai ter que ter um treinamento só para isso, trabalhar a gestão, né? Você sabe que vocês precisam trabalhar a gestão, equilibrar as contas, né? Vocês sempre têm que estar com saldo lá bem alto no positivo, né? Equilibrando conta, pagando todas as despesas, ainda tem que sobrar. E para sobrar, tem que trabalhar mais, né? Tem que ter mais executivos comprando, né? É a conta bem fácil de fazer, né? Porque todo mundo tem problema financeiro, mas não é por não saber fazer conta, é por indisciplina, vamos dizer assim, né? Gasta demais, fatura de menos, aí depois não sabe o que faz. Não é verdade? Então, fazer as contas, eu preciso de tanto no mês aqui para cobrir todas as minhas despesas, né? Uma previsão ali de despesas variáveis, né? Que são os imprevistos que acontecem, e ainda tem que ter um saldo bem positivo para cobrir as suas despesas pessoais, né? Porque vocês têm a despesa do plano de apoio e tem a despesa da casa de vocês. Tem que cobrir ali as despesas pessoais e tem que sobrar. E aí, para essa conta fechar, tem que ter muito cliente comprando seu ponto de apoio. E eu garanto para vocês que se vocês fizerem todos esses pontos, né, trabalhar com cuidado, todos esses pontos que a gente colocou, vocês vão ter esse resultado, né? E a empresa vai fazer o que for preciso fazer para que vocês cheguem nesses objetivos. Outro ponto forte que a gente já comentou, mas vamos reforçar aqui para vocês. Prospectar novos clientes executivos todos os dias. Aí tem exemplos aqui. Faz parceria com os comércios perto de você, né? Usando panfletagem, colocando seu cartão, colocando um banner, faz parceria com esse cara. Abordagem direta, né? Na frente do seu ponto de apoio mesmo, você pode pagar ali um adolescente, alguém para poder fazer a abordagem, entregar esses panfletos para essas pessoas, né? Colocar ali uma fita olfativa, né? Com algumas fragrâncias, né? Fazer uma demonstração, né? Só para abrir um contato, para levar ele para atravessar a rua e entrar no seu ponto de apoio, né? Mas essa abordagem direta, ela funciona muito. Coloca uma meta, né? 20 abordagens diretas todos os dias, né? 50, 10 que seja, sabe? Mas entrar em movimento todos os dias vai gerar resultado todos os dias. É sair em encontro às oportunidades e dar resultado. Porque de verdade, gente, quem que não sente ali numa fita olfativa, né? A nossa fragrância não se encanta, né? Faz 2, 3. Se você está correndo dentro do ponto de apoio, se o ponto de apoio é agitado, põe uma pessoa ali só para fazer isso, e a pessoa nem precisa falar muito, ela demonstra e já leva dentro do seu ponto de apoio. Né, Sérgio? Isso daí dá muito certo, né? A gente já fez isso como rede, a gente levava muita gente para o PA só fazendo isso. E vocês podem também orientar os clientes de vocês executivos a fazerem isso, porque aí essas pessoas vão entrar na rede deles.
Aí vocês crescem na rede de vocês e crescem na rede deles também. Digital, redes sociais, né? A gente comentou sobre isso. Nossa, a Amaca fez uma campanha, põe lá na rede social, marca seus clientes, marca as pessoas, manda no direct, faz a linha direta, né? O marketing ele trabalha, né, muito bem, né, com as fotos dos produtos que está lá no SAS, tem bastante foto lá. Peguem as fotos, coloquem ali, faz assim uma capa ali no feed, bem bonita com os produtos, sabe? Vai divulgando, vai promovendo, manda para os executivos, porque esse tipo de material, os seus executivos, seus clientes também precisam para que eles possam também divulgar o negócio deles, né? Então, trabalhe forte, porque hoje em dia muita coisa acontece no digital. Muita gente, né, tem sucesso com o digital. Então, explorem também esse lado, né, essa ferramenta nas redes sociais. Aí eu coloquei o exemplo que eu até comentei com vocês, patrocinem esses posts, patrocinem posts, né? Amo Capariz, oportunidade incrível, ganhe tanto por dia, vendendo tantos perfumes, sabe? Fazem esses posts patrocinados, coloquem ali o telefone de vocês, para que vocês mesmos cresçam as redes de vocês. E um post patrocinado é baratinho, e aí esses posts eles vão para quem? Né? Tem um mecanismo ali dentro da rede social que você patrocina, você seleciona a região que você quer. Ah, eu quero que os meus posts estejam ali na região de Campinas. Então, quem é, né, quem tem rede social na região de Campinas, vai receber esses posts quando abre o feed. Quer ver um exemplo? Quem que não recebe post de qualquer produto, negócio, treinamento, que seja na sua rede social, no feed, quando você está vendo lá as postagens, e aí de repente aparece lá. Você não segue aquela pessoa, por que está aparecendo lá? Porque quem é dono desse negócio fez isso, fez esse patrocínio nas redes sociais, e aí selecionou lá, eu quero que o meu público seja da região de Campinas, então as pessoas da região de Campinas vão receber essa postagem no seu feed. E eu já comprei produto, hein? Não do nosso negócio, né? Mas já comprei remédio, já comprei livros, já comprei um monte de coisa com posts que apareceram lá para mim, né? Então dá certo, né? Façam isso porque é uma maneira também de você ser conhecido ali na sua região. Vamos lá. Promover as campanhas, as novidades, né? Divulgar dos seus grupos na lista de transmissão para todos os seus executivos. A comunicação ela tem que ser exemplar. Seus executivos têm que saber o que está acontecendo. Eles sabendo o que está acontecendo, sabendo de tudo, né? Recebendo ali o seu contato, ele vai se manter sempre ativo junto com você. Aqui, para finalizar a minha parte, que depois eu vou passar para o César, que ele vai colocar uma outra estratégia para vocês incluírem ali, né, com tudo isso, né, que eu falei, né, mas com muita força, o kit turbo nesse processo. Tá? Ele já vai falar sobre isso. Mas, para encerrar minha parte aqui, trabalhar a postura e a atitude de um empreendedor de sucesso. Sabe, uma pessoa de sucesso, sabe, um empresário, uma pessoa que cresceu, sabe, que cresce, que é próspera, ela tem uma mentalidade de sucesso. Eu sei que nós temos muitos desafios, todo negócio tem os seus, né? Em cada setor ali tem desafios, né? O multinível, eu costumo dizer que nós temos mais, porque nós lidamos com muitas pessoas numa diversidade de comportamentos, né? De perfis muito grande. Mas a nossa mente, a mente do empreendedor, né? De vocês, tem que estar muito positiva, né? Trabalhar a postura, porque a postura de vocês, né? Como ponto de apoio, tem que ser ponto de apoio de verdade. Então, vocês têm que inspirar. O executivo chega lá na loja de vocês, tem que sair de lá inspirado. Não, nossa, você não sabe, né? O dono do PA ali daquela região, daquela rua ali, me deu ali um ensinamento sobre aquele produto que eu saí de lá, já comprei, já fiz minha ativação,
sabe? Já vendi só com aquela dica que ele deu, sabe? Estou colocando aqui no lugar de um executivo que é dessa forma que eles têm que sair do seu ponto de apoio, sabe? Inspirados, motivados, querendo fazer mais, querendo levar mais pessoas. Então, vocês são, na verdade, os nossos maiores duplicadores, né? Na rua. Então, trabalhar muito isso. E como que vocês fazem para ser assim todos os dias, né? Trabalhando a postura e a atitude todos os dias. Né? Como eu falei lá no começo, sair de casa com o radar posicionado. É igual uma frequência de rádio, né? Você vai lá e ajusta a frequência. Então, a frequência, né? Isso é física quântica. A frequência que vocês ajustam tem que ser aquela que vai sair de encontro com as oportunidades, né? É o radar focado ali no negócio. É dessa forma, né, que os bilionários, sabe, as pessoas bem-sucedidas, né, que têm sucesso na vida, pensam todos os dias. Porque aí, dessa forma, você ajustou a frequência. Quando você ajusta numa frequência de rádio, por exemplo, para escutar música X, você escuta a música Y ao mesmo tempo? Não, você não escuta, porque você está fechado naquela frequência. Então, quando você faz isso, não tem negatividade, sabe? Não tem coisinha, não tem outros pontos desafiadores que vai tomar espaço dentro do seu foco ali, do seu radar, né? Porque vocês são inspiradores, né? Vocês são ali os duplicadores. Né, Sérgio? É isso aí. Né? Agora, vocês vão aprender a inspirar mais ainda, porque a gente tem que saber, né, que a gente tem aí uma grande oportunidade para vocês, pontos de apoio, ganharem mais, né, ganharem mais. E o César vai estar explicando mais um pouquinho a respeito do kit tudo. É o mesmo treinamento lá do Cruzeiro, viu? Então, quem está no Cruzeiro, fica aí, porque quando a gente escuta também repetidas vezes, né, isso, né, molda bastante a nossa mente. E quem não esteve no Cruzeiro vai ter aqui em primeira mão também o treinamento que foi passado lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu colocar minhas telas aqui também. É importante a gente entender que... Vamos ver se aparece tudo aqui direitinho. Boa! A gente entender, né, que o nosso negócio, a gente tem... É, muito daquilo como a gente enxerga, a promoção do que a gente vende para as pessoas, né? Quando a gente enxerga, eu sempre brinco, né, dá licença, que cor que é essa folha, né? A gente fala, ela pode ser branca, ela pode ser amarela, pode ser verde, vai depender da lente que está nos seus óculos. Se os seus olhos estiverem com uma lente verde, você vai enxergar essa folha esverdeada, né? Então, quando a gente está falando de promover o nosso negócio, vai exatamente da forma como a gente enxerga e o tamanho que a gente vê as possibilidades de promoção, né? Então, eu costumo dizer, vou colocar aqui, cadê? Aqui. Eu sempre falo, né, que o sucesso ama velocidade. Quando a gente fala da oportunidade da Amaca Paris, ela pode ser tudo isso que eu estou falando. A Amaca Paris, vamos lá, me ajudem aí no chat. A gente pode vender a Amaca Paris abordando pessoas na rua? Ou, de repente, vender os perfumes no semáforo? Eu já vi gente vendendo produto, vendendo perfume, chegando no frentista assim, você prefere cheirar gasolina ou perfume? O frentista, perfume, né? Meio no susto. E as pessoas acabavam vendendo, né? Você pode também colocar os perfumes como num PA que recebe, né? A clientes de clientes finais também, como uma loja, pode também, né? E tem pessoas que também vão promover como se fosse um centro de distribuição, né? Por exemplo, as pessoas me falavam assim, como que é esse negócio de multinível, né? O negócio que você não falavam multinível, que às vezes as pessoas tinham preconceito com isso. O que é esse negócio que você desenvolve? Eu falei assim, eu tenho uma cadeia de distribuição, né, de bens de consumo e cosméticos que atinge, sei lá, 2, 3, 4, 5 países ou todos os estados do Brasil.
com um custo baixíssimo de logística, uma alavancagem tremenda, né? E que me deixa lá no final das contas 3, 4, 5% líquidos de toda a movimentação. Os empresários eles olhavam e falavam assim, mas como você consegue fazer isso? O que, que é isso? E aí a gente explicava o que, que era o multinível, né? Então o que eu quero dizer é que a AMAC ela pode ser todas essas coisas, mas a questão é como a gente tem passado isso para as pessoas. Porque quando a gente só promove a questão da venda, né, a gente só vai buscar pessoas que querem vender. E eu falo que é muito mais simples você trazer pessoas que querem desenvolver o negócio, serem promotores da marca, serem construtores de rede, se a gente oferecer para as pessoas também essa oportunidade, esse lado da oportunidade, que é exatamente a construção da rede, né? Porque até então, o que a gente fez, né? Eu vejo muitas pessoas só oferecerem kit de produto. Ah, esse kit aqui dá 100% de lucro, esse aqui você tem tantos perfumes ou tem tantos produtos, você vende tem 100% de lucro, se você comprar esse daqui você ganha alguma coisa bonificada e está tudo certo, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, né? Mas a questão é, muitas pessoas ficam assim, mas como é que eu vou falar desse kit turbo se ele não dá 100% de lucro? Vamos lá, vamos chegar nisso também. Vamos aqui, deixa eu passar na próxima tela. Porque quando a gente fala de promover, né, a gente tem que saber também o que promover, como promover, para quem promover, né? Eu falo que quando a gente está conversando a respeito do Kit Turbo, para quem que a gente promove? Em primeiro lugar, lista quente, né? O que é lista quente? Aquelas pessoas que a gente conhece, não necessariamente as pessoas que confiam na gente, não necessariamente as pessoas que que tem um relacionamento, que vão em casa. Não, pessoas que a gente conhece, que já tem um nível de conhecimento, tipo, opa, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Isso, se ela te reconhece, você frequentemente encontra, tromba com ela, já está valendo, né? Pessoas que têm uma visão empreendedora, né? Pessoas que já querem buscar por alguma coisa maior, que têm sonhos, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Tem tanta gente por aí que está agora de joelho dobrado, pedindo para Deus uma oportunidade para mudar de vida. E gente, às vezes, que não estou falando de gente de condição, não. É gente que tem sonho, gente que tem visão, gente que tem vontade, né? Aonde a gente costuma promover? Em todos os lugares, mas assim, aonde dá muito certo, e é isso a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, nas caseiras, né? Caseira é um lugar excelente para vender kit turbo. Nos pontos de apoio de vocês, meu Deus do céu, e se a gente juntar as duas coisas, a caseira junto com o ponto de apoio, a gente vai explorar um pouquinho mais. No, nas próprias apresentações um a um, quando a gente senta com algum amigo para apresentar, e lógico, também no Você Digital. Ah, Césio, mas lista fria total, assim, pessoas que vêm pelo Você Digital, também dá? Também dá. Por quê? Como eu falei, você vai encontrar pessoas que são empreendedoras e pessoas que têm sonhos, têm vontade de mudar de vida, né? E lembrando que quando a gente fala só da questão das vendas, é lógico que no Brasil a venda direta é muito forte, é lógico que no Brasil, no mundo, a venda direta ela é uma oportunidade sensacional, só que a verdade é que muita gente fica com preconceito com a venda direta, né? Pelo menos 40% das pessoas, quando você fala, você não quer pegar um produto para vender? Elas falam, não, mas ela tem algum tipo de dificuldade num primeiro momento, mas aquela história. Se uma pessoa que a gente está conversando, ela fala assim, olha, estou precisando de uma oportunidade, estou buscando um novo negócio, e aí você mostra a oportunidade de uma forma como esta, que, por exemplo, onde a gente tem a possibilidade de ter um negócio escalável em grandes dimensões, ela fala, ok, que bacana, como que funciona, o que eu preciso fazer? Depois que ela já se interessou e ela pergunta o que eu preciso fazer, você falar que ela vai ter que fazer uma reunião com algumas pessoas conhecidas, que ela vai ter que oferecer os produtos para algumas pessoas, tudo bem, faz parte, ela já viu, ela já enxergou
o valor daquilo da oportunidade, né? Então esse é um ponto muito, muito, muito bacana, né? E vamos ver aqui. E como a gente vence as objeções, né? Acho que é um ponto importante. A questão do tempo, né? E eu sempre falo que eu não tenho tempo de fazer esse negócio. Tem, né? Tempo, eu sempre falo que é uma questão de prioridade. Se você precisar, por exemplo, se ausentar para cuidar de um ente querido, alguma coisa assim, você arruma tempo. Se é alguma coisa que realmente você enxergou valor naquilo, você arruma tempo. E você enxergou que é importante, você arruma tempo. Quando você não enxerga o valor daquilo, beleza, não tem por que tirar tempo de outras coisas, né? Mas isso aqui não tem 100% de lucro. Gente, lembra, a gente não está buscando só as pessoas que estão querendo vender produto, a gente está querendo construir uma marca. Quando a gente compra uma franquia do McDonald's, por exemplo, do Starbucks, do KFC, você investe lá 2, 3, 4 milhões de reais e sabe quantos hambúrgueres vem naquele valor? Zero. Sabe quanto que vem de tijolo para você fazer uma reforma? Zero. Você está comprando uma licença de distribuição de representação daquela marca. Né? Vem treinamento, vem padronização, um acesso ao sistema, uma série de coisas. E é dessa forma que a gente tem que enxergar também. Né? E o não tenho dinheiro, gente, eu sempre falei que esse negócio não é só para quem tem dinheiro, mas principalmente para quem não tem dinheiro. Porque se a pessoa está trabalhando há 5, 10, 15 anos, 20 anos e não juntou R$ 2.000 para começar um novo negócio, para mudar a vida dela, é exatamente por isso que ela precisa começar agora um novo negócio como a Amaca Paris, né? Então, são algumas formas de vencer os objetivos, as objeções. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, só para a gente poder entender, né? Como PA, quanto que eu ganho, né, com kit turbo? Você compra por 1.666 e vende por 2.000. Você está colocando 333 MKs em cada kit turbo que você vender, né? Então isso já ajuda demais. Por exemplo, imagina se você faz uma caseira no seu ponto de apoio, oferece para todo mundo que entrar que entrar no seu ponto de apoio, que se cadastrar através de você ou de alguém que vai no seu ponto de apoio, que o seu espaço do PA está disponível para eles fazerem uma caseira. Você ensina como fazer, ajuda como fazer. Se não souber, entre em contato com a gente manda o vídeo para você com um tutorial facinho de como fazer caseiras é, é, bombásticas. Imagina você fechar 2 kits turbo por semana, né? Fazendo 2 caseiras, por exemplo. São quase R$ 3.000 de lucro por mês. E a sua meta do PA, por exemplo, quanto que não fica mais fácil de você bater também? Então, imagina se você fizer ainda como rede, que você, além de ser o PA que fornece, você ainda é o patrocinador. São 833 AMKs por cada kit turbo que você vender. Então, é muito dinheiro que às vezes está ficando na mesa, simplesmente porque a gente não está oferecendo. E é muito mais fácil a gente crescer de 2 em 2.000 pontos do que de 100 em 100 pontos. Entende isso? Um diamante, a gente já vai falar disso aqui também, mas um diamante, né, um sênior, por exemplo, indicação direta, 500 MKs, cada direto, né, que você cadastrar. Se você cadastrar 2 kits turbo diretos seus, só na parte de rede são 1.000 MKs, mais ah, como chama, mais o ganho do PA, e se você ainda tiver o seu VIP feito, né, a quantidade de acordo com a VML, que são 700 pontos, você ainda vai bater sênior, vai ganhar PL ainda. É muito forte isso. E como diamante, a gente está falando, se você cadastra 15 kits turbo, por exemplo, no mês, diretos a você, são 13.000 MKs praticamente, entre PL, bônus de liderança e os bônus de indicação. Então é muita coisa que a gente está ganhando, né? E eu preciso lembrar também, né? Que com 15 kits turbos em 3 linhas diferentes, cinco kits em cada linha, por exemplo, você vai bater o seu diamante, né? Agora, uma coisa que é legal da gente entender, só colocar aqui, peraí, opa, peraí. Só para finalizar, que hoje está bem rapidinho também, eu sempre falo,
Digita para mim aí, se eu cadastrar, só na parte de rede, tá? Vamos falar da parte de PA, não. Vamos falar só na parte de rede. Se eu cadastrar 5 kits turbos diretos dentro do mês, quanto que eu ganho? Escreve aí para mim. Só de bônus de indicação, né? Então vamos lá. 1 cadastrado, 500 MKs. 2 cadastrados, 1.000 MKs. 3 cadastrados, 1.500 MKs. Não é isso? Vamos lá. Patrick e a Nádia já estão sabendo. 4 cadastrados, 2.000 MKs. E 5 cadastrados, 3.000 MKs. Como assim, né? 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. É isso mesmo. Porque a gente lançou no Cruzeiro, né? Ativação turbinada. Se você cadastrar até o final de junho, tá? 5 kit turbos diretos, você ainda vai ganhar mais 500 MK. Se você cadastrar 10, vai ganhar 1.000 MKs. Tá? Então, Você tem que promover com muita força, promover né? com muita força, muita força. E quando você fala de uma pessoa que entrou com kit turbo, ela naturalmente vai cadastrar outras pessoas também com kit turbo. Então, vai crescer de 2 em 2.000 pontos, por exemplo. Né? Então, você vai ver uma velocidade de diamantes muito maior agora com esse novo kit. Tá? Então, esse é um ponto importante. E quando eu falo de novo, vou repetir só para a gente encerrar, tá? A questão de fazer o kit turbo na caseira. Separa 2 dias da sua semana, ou um dia que seja, para você fazer caseira. Mas eu não precisa ser sua. Para você arrumar alguém que vai no seu ponto de apoio, que você vai disponibilizar o espaço, vai colocar um Green Tea, vai colocar um MK Power, vai colocar alguma coisa para a pessoa, uma bolachinha, alguma coisa, para ela fazer a caseira e levar os convidados dela no seu ponto de apoio. Primeiro, se ela fizer do jeitinho que eu ensino, você vai ter de 12 a 15 pessoas que vão estar conhecendo o seu ponto de apoio e conhecendo a oportunidade da Ama Capariz, que você não teria acesso. Né? Isso por caseira. Então, você imagina quantas pessoas vão virar seus clientes também. E fechando um kit turbo por semana, a gente está falando de praticamente 600, 1.300 AMKs por mês, só de lucro daquele trabalho que fez. E se forem 2 por semana, a gente está falando de muito mais disso, né? Só que lembra, é tudo recorrente, porque as pessoas vão estar recomprando, recomprando, recomprando. Então, ofereça o seu estoque, busque por pessoas dos seus clientes, dos executivos que vão no seu ponto de apoio, para que eles façam as caseiras dentro do seu PA. Vale muito a pena, você vai colocar muito dinheiro no bolso. Se for da sua rede, então você vai avançar mais rápido, né? Para todas as promoções, todas as coisas, e tá com a gente no próximo Cruzeiro também, né? Gente, hoje foi rapidinho, mas todas as dúvidas que você tiver, entre em contato com a gente vai tirar todas essas dúvidas para vocês também, tá bom? Então, vamos tirar nossa foto? Quem puder, aqui, por favor. Quem puder, abra as câmeras. Vamos lá. Um sorriso bonito de quem vai crescer muito faturamento esse mês. Olá, são 2 fotinhos aqui. Primeira foto. 3, 2, 1. Vamos lá para a segunda foto. E 3, 2, 1. Maravilha, gente. Então, deixa eu encerrar aqui.